Estou aqui com o vereador José Augusto Titonelli para uma série desse vídeo, 3 perguntas do Cataguá Sem Censura. Primeiramente, bom dia, Titonelli. Primeira pergunta, Titonelli, é muito simples. Como é que você vê a administração atual e o que você sugeria, né, a experiência que você tem de outras gestões, de já ter sido candidato a prefeito, ter tido um projeto para a cidade? Qual a sugestão que você daria também para que a gente tivesse um bom governo no futuro, né, que ainda tem 3 anos e 4 meses aí praticamente de governo? Qual seria a sua visão desse governo e a sua sugestão? Primeiro eu quero te cumprimentar, o Alexandre Magno da Macedônia, desbravador, conquistador, que veio conquistar seu espaço aqui há tão pouco tempo, já mostrou a sua competência e está conquistando seu espaço. Tanto é assim que você, no seu meio de comunicação, está influenciando muitas pessoas. Te parabenizo por isso, te parabenizo por estar também contribuindo para a nossa cidade. Muito obrigado. Quanto ao que você pensou e me passou, você, para me fazer essa pergunta, você pensou antes, você deve ter elucubrado todos os meandros da política de Cataguás, com as suas várias matizes, com a sua observação dos trabalhos aqui no Legislativo, e pode ver que Cataguases, um amigo vereador já disse, tem um prognóstico muito ruim pelos seus já 8 meses passados de governo. Por quê? Porque está trazendo ranços que não são do administrador. Está trazendo ranços que não são ranços do Cezinha. E o Cezinha, se desvinculasse desse ranço e procurasse fazer uma administração única, que ele fala que é administrador de um mandato só, com certeza nós teríamos coisas melhores. E para fazer isso, ele tem que romper com os pilares que te levaram, ou que levaram à administração municipal. O primeiro, assistencialismo. Ele não vai conseguir fazer o assistencialismo que ele fazia sentado no banco da praça, no banco do calçadão. Esse assistencialismo que ele trouxe na sua bagagem inicial preceptora para o cargo de prefeito, torna-se infundado. Depois, o empreguismo que ele prometeu tanto, ele não pode fazer, que não vai conseguir cumprir, e agora está fazendo até desmandos aí com a própria legislação, mandando gente embora, que não podia mandar embora nunca. Um concursado ser mandado embora porque está aposentado e colocar uma outra pessoa que não é concursada no seu lugar, está sobremaneira trazendo para a prefeitura coisas ruins, porque ele vai ter que pagar esses que foram mandados embora injustamente, de forma arbitrária e irregular, contrariando a Constituição Federal. Eu poderia citar vários artigos que estão sendo contrariados, mas eu vou ficar na própria lei orgânica municipal, que também proíbe isso, e ainda assim criando expectativa nesses que entraram no lugar daqueles que foram mandados embora, que vão ter que ser mandados embora também. Então, ele está criando, ao invés de 2 problemas para cada pessoa que ele está mandando embora. Então, empreguismo e assistencialismo por terra. E depois, eu estou falando todos esses problemas que, na minha concepção, estão maculando a administração nesses primeiros 8 meses, para depois chegar na análise que eu faço da solução para esses problemas. Já falei do assistencialismo e do empreguismo. Agora vamos falar da parte política. A parte política do Cezinha não existe. Infelizmente, não existe. Se você observar a base dele, que é PMDB e PT, estão rachados entre eles mesmos. O Ricardo Dias não conversa com, vamos falar assim, com Fernando Pacheco em termos políticos, é lógico que devem ser amigos, que não conversa com o Filó, que é vice-prefeito. O Pequeno tem problema de relacionamento com o seu ex-assessor, que é o secretário de Cultura. Isso é óbvio, está ululante, eu não estou falando nada de novo. Pequeno com o secretário de Cultura e outros mais. A Câmara de Vereadores com os vereadores do PT aqui, que são 2, também não combinam muito bem com o Pequeno, né? Isso eu não estou fazendo revelação nenhuma, porque todo mundo tem conhecimento disso. Então, e essa base de apoio completada pelo PCdoB, que não tem assim muita força política para puxar o carro político do Cezinha. Eu não sei quem é a grande liderança do PCdoB aqui, talvez o Neco, mas o Neco está lá em Pequeno. Então, os 3 pilares da administração aqui, eu acho que não são muito bons.
Então, se o Cezinha vislumbrasse isso, ele poderia, de forma altruística, de forma ímpar, fazer uma grande coligação por Cataguases. Porque a briga política é para chegada no poder. E se ele conversasse com pessoas que já estiveram no poder e que pudessem contribuir, fazendo uma grande coalizão, uma administração de coalizão, com certeza nós teríamos coisas melhores. Primeiro, ele já teria uma Câmara uníssona, né? Porque as bases de um e de outro estão aqui na Câmara. A Câmara 15 representa 70 mil pessoas. Então, eu juro por Deus por você, eu acho que deveria fazer isso. Deveria convidar primeiro os ex-prefeitos de Cataguases. Nós temos 4 ainda vivos, né? Nós temos o doutor Tarcísio, temos o doutor Tarcísio Filho, a Maria Lúcia e o próprio Cezinha. E o William. E o William que está na ativa. Então são 4 ex e um prefeito. Por que não sentar os 5 e conversar sobre a situação de Cataguases? Ainda ontem eu conversei com 2, com a Maria Lúcia e com o William. Já fui inimigo político da Maria Lúcia, mas eu, por entender que meu fim de carreira política já passou por aqui, eu acho que eu devo contribuir trazendo pessoas para conversar. E é o que o Cezinha devia fazer, devia se tocar de que se ele não quer ser candidato a mais nada, ele quis ser candidato a botar o retrato dele da parede, que ele é muito vaidoso, ele devia despir um pouco dessa vaidade e fazer essa coalizão. Chama a Maria Lúcia, olha a minha opinião. Estou falando porque eu estou conversando. Maria Lúcia e o William. Por que ele não pode colocar a Maria Lúcia numa secretaria? Por que ele não pode colocar o William lá na outra secretaria? Vamos dar nome aos bois. Vamos colocar a Maria Lúcia na Secretaria de Cultura, que está com problema. Maria Lúcia entende disso. Vamos colocar o William na Secretaria de Educação, que está com problema na Secretaria de Educação. Vamos colocar um Tarcísio Henriques ou alguém que ele possa estar por trás na Procuradoria, ajudando o Cilei, porque o Cilei é um dos mais, para mim é o mais competente da administração do William. Não tem conhecimento, o Cilei é um sujeito estudioso. Então, que ajudasse e fizesse assim, eu estou dando exemplos, que fizesse um arranjo que permitisse a gente caminhar todo mundo junto. Por que não pode ser assim? Mas para isso tem que se despir da vaidade. Não tem que achar que eu sou prefeitão, que eu posso um pouco, mas que esse pouco não é o suficiente para Cataguases. Cezinha é um sujeito ímpar, é engraçado, é bonachão, é inteligente, ele é sociável, mas não tem assim aquele conhecimento da máquina. É conhecimento, que a máquina de Cataguases precisa de conhecimento. Porque se ele tivesse conhecimento, ele não ia desestruturar toda a Secretaria de Educação, como está desestruturando, tirando pessoas lá que têm 15, 20 anos na Secretaria. Não é verdade? Então, ele não deixaria isso acontecer. Né? Ele teria outra atitude para com a máquina administrativa. Falta tino de gestor, falta experiência de gestor, falta experiência de gestor. Dos meandros políticos, certo. Porque ele caiu num sistema político onde, agora eu vou te falar sobre a eleição do Cezinha, onde ele ganhou por falta de contendores. Ele já estava 3 vezes? Estava, mas o William estava fazendo um trabalho tão bom, o William estava fazendo uma administração tão proba e tão assim, carregada de novidades, porque ele é novo, disponível. O William mete a cara, vai em Belo Horizonte 3, 4 vezes por semana. É um cara que tem disposição que eu não tenho, nem o Cezinha não tem. Eu acredito que a Maria Lúcia não tem, nem o doutor Tarcísio mais. Então o William tem essa disponibilidade e tem os contatos em Belo Horizonte. Mas aí, eu já fui candidato, o Ricardo Dias foi candidato, o doutor Tarcísio já era candidato na época, vários que poderiam ser candidatos se sentiram acuados pela grande administração que ele estava fazendo, isso é verdade. Mas aí veio a Copasa, que o que derrotou o William e derrotou todas as outras possíveis lideranças de Cataguases foi a Copasa. E o Cezinha, que estava
unicamente preparado para ser o candidato, trouxe para si as outras oposições. Ele está com dinheiro, tem dinheiro disponível, não tem ninguém assim que demanda recursos dele próprio, a não ser ele mesmo. Então, ele estava com dinheiro e ganhou a eleição pela Copasa, prometendo rasgar o contrato com a Copasa. E só. A Copasa não foi suficiente. Foi suficiente. A Copasa tirou votos suficientes para derrotar o William, que, volto a repetir, estava fazendo um grande governo. Então, agora estamos se preparando outras pessoas para serem candidatas. Mas as outras pessoas que estão se preparando para serem candidatas são pessoas da própria base do William, da base, desculpa, do Cezinha. Então a base do Cezinha, no meu entender, humilde entender, está assim enfraquecida, porque teremos outros candidatos e o William vai sair fortalecido. Vai voltar a ser a grande liderança de Cataguases, pode ter certeza. Bom, volto a repetir, na minha humilde maneira de ver, porque os grandes motes, o primeiro, Copasa, e o segundo, piso dos professores, é muito difícil de ser cumprido pelo Cezinha. E depois, o terceiro, que é manter a base unida, torna-se praticamente inviável nessa altura do campeonato, porque a administração do Cezinha não está boa, porque a administração política do Cezinha é insubsistente. O Cezinha, ele sozinho não vai conseguir organizar isso aí. Ele sozinho achou. E aí eu vou falar com você sobre a inexperiência assim, inicial desses 8 meses. É que ele gastou tanto nos primeiros 4 meses da prefeitura, fazendo carnaval de 230 mil, contratando até março 244 pessoas, até dia 10 de março, eu tenho esses dados todos aqui. Então, ele achou que fosse vir esse volume de dinheiro o ano todo, e não é assim. Ele achou que com o refis ele fosse arrecadar aí milhões. Nós temos 19 milhões de reais de dívida ativa. Ele falou aqui na Câmara que esses 19 milhões não tinham sido arrecadados por incompetência dos governos anteriores. E não é assim. Tanto que eu gostaria de saber, eu já até fiz requerimento nesse sentido, quanto ele arrecadou com o refis de IPTU atrasado. Eu acredito que não tenha chegado aos 10 milhões, não. Se chegou aos 8, dá para ele fazer o resto de ano tranquilo. Mas eu gostaria de saber quanto, né? Tá certo. E essas, assim, as minhas humildes e poucas pontuações acerca da minha visão particular desses 8 meses e meio de governo do Cezinha. Que eu espero, sinceramente, que ele, de forma altruística, possa abrir a sua alma e abrir a sua mente para um governo de coalizão. Porque uma cidade como Cataguases, que tem a cada ano perdido investimento, que a cada ano tem sofrido com a diminuição do seu fundo de participação do FPM, se não tiver a unidade política, vai andar para trás, ao invés de andar para frente. Haja visto que Muriaé, nós temos 4 deputados, Cataguases não temos nenhum. Haja visto que Muriaé consegue tudo e a gente não consegue nada. Haja visto que até Leopoldina levou o SISU para lá e você vai ver que isso foi muito ruim para Cataguases e nós não temos nada em Cataguases. Aí eu poderia falar de outras coisas, do nível 2, poderia falar de UPAs, que o nível 2 é ótimo. Mas o nível 2 não vem neurocirurgião, porque um neurocirurgião é 20 mil, 25 mil, mas a equipe do neurocirurgião é 60 mil. Um nível 2 é muito bom, mas tem problemas. Você vai ver isso mais tarde. O hospital vai ter problema. O Ministério Federal da Saúde, Ministério de Saúde Federal, manda 50%, o Estado manda os outros 25%, e a Prefeitura só vai entrar com 25%. Não é bem assim. O Estado manda, o governo federal manda, mas manda quando? Manda no dia 1º para pagar a folha de pagamento? Manda no dia 1º para pagar os exames? E atrás dos exames? E os exames que vão precisar ser feitos? São mais demandas que vai ter. Aí outra coisa, o Cezinha ganhou 5 caminhonetes, 10 ônibus, 50 carros. E para manter isso aí tudo, ganha. E para manter, você botar gasolina, para você pagar motorista, para você pagar IPVA, para você pagar conselho de carro, vai lá na polícia militar, tem a quantidade de carro quebrado, tem um monte de carro, ganha carro, mas é manutenção do carro.
Você vai ganhar uma grande creche, 10 creches, 50 creches, que ótimo para a população. Mas e manter essa creche? Só botar o prédio, botar a minha placa lá é uma coisa. Mas e pagar os funcionários, pagar a alimentação das crianças, e pagar toda a manutenção de uma creche? Não é fácil, não é fácil. É isso que eu vejo como problema para Cataguases. O problema da falta de unidade política. Se nós não conseguirmos fazer uma unidade política, a gente vai dar com os burros na água e vai andar para trás. Eu tenho dados que comprovam que Cataguases consumia sozinha 2 vezes mais energia do que o Bahia e Muriaé junto na década de 65, 75. Hoje, vai ver quanto que consome. Quanto que só o Bahia consome mais do que Cataguases. É andar para trás. Nós perdemos a nossa posição na micro-região. Tonelli, dentro dessa questão de unidade política que você falou, eu vou falar um pouquinho da Câmara. A gente percebeu aí nessas 3 últimas sessões, antes um pouco também do recesso, também lá na votação do PPA, de lá para cá, percebi vereadores de oposição, tidos de oposição, votando com a situação, vereadores de situação abrindo SEI, né? Que de fato é bom, mostra uma independência do Legislativo. Mas mais recentemente, nós vimos, por exemplo, um vereador sofrendo uma censura verbal e depois pedindo desculpas, e acabou que essa advertência verbal não foi para frente, né? E nesses 2 episódios especificamente, eu estava presente na Câmara em todas essas sessões, e você foi um mediador, vamos dizer assim, um mediador da paz. Até brinquei na Câmara lá um dia e falei assim: olha, o Titonelli está lá aparecendo, o Titonelli paz e amor, né? Como é que você vê tem essa independência, essa legislatura, diferente da legislatura passada, que a maioria era da situação, ela está mais independente mesmo? Como é que você vê essa atuação dos vereadores hoje, Tonelli? É o que eu estou te falando. Aqui está acontecendo uma coisa sui generis, que é a falta de diálogo entre a Câmara e o Executivo. E aí, cada um, não eu, que eu não fui e nem vou, hora nenhuma no gabinete do Cezinha, principalmente para pedir qualquer coisa para o Cezinha. Mas tem vereadores, e que me perdoem todos eles, que exercem seus mandatos necessitando de benesses do Executivo. Não é benesses para si, para botar dinheiro no bolso, nada disso não. Por exemplo, tem muitos vereadores, principalmente de bairros, de base de bairros, que precisam, eu preciso de uma internação, eu preciso de, sei lá, de capina na rua, de alguma coisinha, e precisam estar namorando, entre aspas, o Cezinha. Isso é óbvio. Tem vereador que precisa da saúde, que precisa namorar o Cezinha. E essa interlocução é necessária para bem e confluência de interesses não espúrios, interesses legítimos e de interesses políticos. Essa troca precisa existir. Precisa existir. Porque os 2, aliás, os 3 poderes municipais é o executivo e o legislativo, um do lado da outra da rua. Na nossa frente está o poder religioso, que quase todos nós somos cristãos, o santuário está ali. Então os 3 poderes é o religioso, o legislativo e o executivo. Isso precisa formar um namoro entre o legislativo e o executivo, atravessar a praça e casar na igreja de Santa Rita. Porque esse casamento não é um casamento literal, é um casamento político para o bem de Cataguases, o bem das nossas comunidades. Então, se a gente vislumbrar que falta liderança desobrigada para poder unir essas confluências, essas várias posições políticas, e o prefeito tem essa obrigação de ter esse liame, tem uma pessoa que faça esse liame, uma pessoa que conheça essa articulação. Se não tiver, fica esse dissenso todo.
cisânia para todo lado. O que a gente está vendo aqui? Cisânia para todo lado. Então eu me vejo também defendendo interesses de poucos, o outro interesse de poucos e todo mundo interesse do comum. Só que o comum hoje, o somatório das 15 lideranças do Legislativo, forma um somatório que não está sendo assistido pela Prefeitura. Seja no funcionalismo público, seja na depredação das nossas ruas, e os secretários virem aqui falar que a Prefeitura está desobrigada de se não está, que ela é a tomadora do serviço da Copasa, ela é tomadora, interposta, porque quem paga somos nós. Quem está pagando a Copasa e caro somos nós. Então, essas 15 lideranças não encontram apoio, arrimo num prefeito que não tem uma pessoa articulada para tomar conta da Câmara. Para tomar conta, não é tomar conta da Câmara, para fazer um meio de campo para a Câmara. E eu estou vendo que está repetindo aqui os estertores de 2004, 2001, quando a Maria Lúcia entrou e mandou aqui, não ela, mas através de um preposto seu, uma carta para a Câmara falando que as relações entre executivo e legislativo tinha que ser oficial, e o Cezinha só está faltando mandar carta para cá. Está reeditando aquela fase, que foi uma fase de tentativa de cassação, ou conversa de cassação da Maria Lúcia, etc. Então, está faltando essa argamassa. E a gente é como um corpo humano. O Poder Legislativo é um corpo humano, entre aspas, o Executivo é outro. Que basta uma célula doente para que todo o sistema se estiole, se desvaneça, se desestruture todo, né? E o que está faltando, então, é essa conversa toda aí. Precisa ser conversado mais. Mas a Câmara é independente, eu vejo isso com muito bons olhos, e todo mundo vê isso com muito bons olhos. Quando a gente faz quando a gente faz proposições, quando a gente vota até com o prefeito, como eu votei, mesmo sabendo que estava errado, com o PPA, que aquele PPA está errado, para fazer aquele PPA ele tinha que fazer audiências públicas, eu sei disso, mas mandou na última hora. E aí eu fico entre a legalidade de não votar o PPA, ou votar o PPA e depois deixar ele resolver na justiça. Vai resolver na justiça, você pode estar certo. O PPA, para ser aprovado, o plano plurianual, para ser aprovado, precisava ser feito audiências públicas. E nós votamos aqui, você viu a demonstração clara de desconhecimento de um secretário que veio falar, o Sistema Nacional de Cultura tinha que estar no PPA, mas eu perguntei para ele, não está no PPA, mas o PPA, nós vamos incluir no PPA, mas o PPA já foi votado mês passado, e o PPA é para 4 anos, aí você vai incluir uma coisa depois do PPA já aprovado? Então, mostra desconhecimento, com certeza, né? O que a gente lastima, aí a gente volta naquele ponto anterior, porque a inexperiência aliada à vaidade não deixa as pessoas conversarem e as coisas ficam aí sem norte, que nós estamos hoje sem norte, mandando gente embora sem poder mandar gente embora, não cobrando a Copasa, que precisa ser cobrado para arrumar as ruas melhores, e etc. Tonelli, naquele evento que teve ali na Praça Santa Rita, em prol das obras do Flávio Dutra, você foi um vereador atuante ali, você pediu a palavra, né, solidarizando com os professores que estavam ali cobrando, né, a conclusão das obras do Flávio Dutra, e você deu uma declaração, abre aspas, vamos dizer assim, dizendo que não veria mais candidato a vereador, fecha aspas. Isso quer dizer o quê, Tonelli? Que você... Eu estava aquele dia ali defendendo os professores, sim, que são meus colegas, eu já tenho 32 anos de professor. Mas eu estava defendendo muito mais a comunidade Flávia Dutra, que estava muito mal instalada aqui no Paço da Igreja Católica, Paço Santa Rita, né? Você vê, já tinha um ano e 8 meses que estava lá,
um ano do passado e 8 meses do governo agora, e as crianças se alimentando mal, sem lugar para poder fazer suas merendas, e em uma sala que cabe 10 pessoas tinha 30 meninos. Achei um absurdo aquilo. E eu até estava passando, não ia naquele movimento não. Eu nem pedi a palavra, me chamaram para falar. Eu quis mostrar para o Cezinha de que nós, tanto eu quanto ele, estamos exercendo cargos públicos, são finitos, mas as crianças têm um futuro que é uma incógnita. Essas crianças lá na frente vão lembrar de que homens públicos de Cataguases, não vão lembrar seus nomes, mas que homens públicos de Cataguases estavam as deixando ao léu, literalmente se alimentando de qualquer jeito. Não estou falando da qualidade da merenda, mas do local que eles estavam abrigados, né? E a gente não podia perceber que aquilo era direito. Quanto aos nossos fins, eu exerço meus mandatos como se fosse o único. E eu acho que por ser assim, por pensar assim, eu sempre exerci meus mandatos com muita independência. Todos eles. Eu, quando era presidente da Câmara aqui, eu era aliado do Tarcísio Henrique, que era prefeito. Nos 2 anos, eu devolvia dinheiro e eu juro por Deus para você, pode perguntar a ele que está aí vivo, com saúde e ainda exercendo o mundo político, eu ouvi uma entrevista dele da Adilson Souza Mendonça, eu jamais fui lá falar, ó, Tarcísio, eu estou te devolvendo 50 mil reais, você me dá uma contrapartida para fazer isso, ou para fazer aquilo, ou para calçar, ou para cortar uma árvore. Nunca. Eu mandava devolver, não queria nem saber quanto, eu queria saber quanto que estava sendo prestado, quanto na frente da Câmara, nos sites que eu criei, porque a Câmara não tinha internet popular, não tinha nada. Eu comprei todos os computadores, eu botei internet popular, criei o site da Câmara que depois foi tirado, criei o jornal que o Vicente estava fazendo, eu tirei ele até para poder economizar, mas fiz cartilhas, fiz um monte de coisa de prestação de conta e botei outdoor. Botei outdoor comprovando quanto que eu gastava. Eu só queria saber no fim do mês quanto que estava sendo prestado conta. Eu sabia pelo outdoor quanto estava sendo devolvido. Nunca procurei na contadoria informações se estava devolvendo isso ou aquilo. Eu queria que devolvia, porque eu ficava o dia inteiro conferindo continha. Sentava aqui na minha mesa, na minha sala aqui lá de cima, e nem sequer ar-condicionado eu tinha. Eu ficava diuturnamente aqui procurando forma de economizar. Então, essa independência que vem da minha concepção de que os mandatos são únicos e não devem ser exercidos pensando no futuro, é que eu acho que deve ser salutar. E se todos pensassem assim, a gente com certeza ia voltar naquela passagem que eu te falo, de que a gente precisa conversar entre todos, e todos, aí sim, vencida a eleição, passada a eleição, pudéssemos contribuir para o Cataguases. Eu tenho certeza que todos os ex-prefeitos gostariam e poderiam colaborar muito para o Cataguases, para que o Cataguases fosse melhor. Soné, muito obrigado. Eu deixo para você a palavra, qualquer consideração final que você queira fazer, qualquer mensagem que você queira passar para a população de Cataguases. A minha mensagem que eu deixo para a população é para que ela se manifeste, que a manifestação, o som rouco dessas manifestações de todos, inclusive do seu site, é que vão fazer os políticos abrirem o olho e caminharem no sentido da convergência, no sentido da coalizão, no sentido do bem comum. Que o Cezinha possa ouvir o povo, que eu possa cada vez mais sentir na pele os reclames e as necessidades, assim como os demais 14 vereadores. Porque a necessidade do povo que deve ser trazida para cá, em busca da melhoria de uma qualidade de vida para todos, é que nós devemos caminhar em cada mandato sendo único, cada mandato sendo o mandato do povo. Porque quem elege é o povo, em nome do povo que nós exercemos o poder, e que nós possamos agora, com a mídia social, voltar às agorás da Grécia, onde se decidia na praça pública. Mas os meios de comunicação hoje são verdadeiras praças públicas. Cada meio de comunicação é uma praça pública, que a gente possa ouvi-los, vê-los, senti-los e mudar as nossas concepções, mudar nossas formas de agir.
Muito obrigado, Titonelli. Eu te agradeço. Um abraço.